Wilson, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Ele é professor e mestre em comunicação contemporânea. Como é que você está vendo essa discussão e essas mudanças que estão ocorrendo aí na Secretaria de Comunicação do governo, Wilson? Bom, olha, eu tenho escrito assim muitos artigos, né, que o GGN tem aí publicado, tal, que eu acho que há uma confusão aí entre comunicação e propaganda, tá? Isso não é uma mera questão terminológica, conceitual, eu acho assim fundamental, porque se fala muito em comunicação, problema da comunicação, mas isso não é comunicação, isso é transmissão. Tem uma diferença grande, eu não estou querendo entrar em debates aqui mais acadêmicos ou conceituais, mas uma diferença grande entre sinalização, informação e comunicação, tá? Quer dizer, quando a gente está no campo da propaganda política, tal, eu tenho que transmitir alguma coisa, um conteúdo, quer dizer, os bons feitos do governo, né, de um ponto para levar para outro, que é a população, para que ela conheça os meus bons feitos na economia, tal. Mas o que a gente está vivendo hoje, né? Tá aí todo esse debate que envolve aí o Zuckerberg, as estratégias alt-rights, né? Que até hoje eu acho que o campo progressista não entendeu muito bem o que eles estão fazendo na área da comunicação. Aí sim, eles estão criando uma outra coisa, tá? Que é diferente de propaganda, tá? A gente até viu aí o caso das fake news aí da taxação do Pix, né? Essa coisa que parece que novamente o governo sentiu, o Lula vestiu a camisa do Corinthians, foi fazer um Pix lá de R$1.000 e poucos para o Corinthians para pagar o estádio. Só que isso já era aquela fake news, que já começou com aquela inteligência artificial lá do Haddad, né, supostamente começou ali. O que eles estão criando é acontecimento comunicacional. Quando a gente fala em comunicação, é criação de acontecimentos, tá? É criação de acontecimentos. Pensar a comunicação é uma coisa que vai além de você pensar em marqueteiro, publicitário, ou como eu vou transmitir uma determinada mensagem para a população. É você criar acontecimentos para quê? Para você controlar a pauta. Eu acho que desde que o Maxwell Macomb, no começo dos anos 70, criou toda aquela teoria da agenda setting, o problema da comunicação é o controle da agenda, é agendamento. Tá? Não adianta, você pode contratar o maior mágico fazendo abracadabra em marketing, publicidade, se o governo é derrotado na agenda. Até você falou, né, Nassif, você falou aí na sua introdução, essa coisa de mas a população acha normal, é a gastança. Não pode gastar. Isso criou um senso comum, um lugar comum, porque esse é fenômeno de controle da agenda. Quer dizer, as pesquisas de opinião, quando vão sondar que Globo News, toda a grande mídia, a mídia corporativa, olha só, o povo é contra a gastança. Tá? As opiniões apenas refletem uma determinada agenda dominante. Né? Quer dizer, as pesquisas de opinião... Eu penso muito, desculpa ser acadêmico, do Pierre Bourdieu, que ele fala que opinião pública não existe. Nesse sentido, cria uma coisa meio tautológica, um ciclo vicioso de retroalimentação, que as pesquisas vão apenas checar o efeito do controle da agenda. Quer dizer, essa coisa maluca da teoria do agendamento, da Agenda 7, do Maxwell Macomb, no começo dos anos 70, matou a charada. Quer dizer, não adianta você ter um puta marqueteiro, publicitário, você não controla a agenda. E como é que se controla a agenda? Criando acontecimentos. Aí vamos pegar aqui um exemplo, um anti-exemplo aqui, Wilson, que o Paulo Coelho lembrando. Quem mandou fazer a fake news foi Osmar Terra, ex-ministro do Bolsonaro. Osmar Terra é uma zebra. Mas quando começou a pandemia, ele tem uma voz solene, passa a respeitabilidade. Ninguém vê o cérebro, vê a voz. Né? E ele falava, não, isso aí estou acostumado, aí em 2 meses isso aí reflui. E dia desses aí saiu uma nota dizendo que teve frio, não sei aonde, ele falou, isso aí desmente toda a teoria do aquecimento da Terra.
É um imbecil completo. Mas, no entanto, a fala dele cria agenda. Pois é, eu acho que, por exemplo, uma das falhas, você entrando ainda nas questões assim de retórica, o tom da voz, uma das falhas ali quando foi comunicado, quando o Haddad, né, fez aquele comunicado do pacote de controle de corte de gastos, que juntou com a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Estava pensando, nossa, ele vai entrar ao vivo, cadeia nacional? Não, entrou com um vídeo, com uma cara assim toda institucional, toda corporativa, sabe? Que na minha opinião, assustou mais ainda a Faria Lima, que estava aparecendo um vídeo de horário político gratuito. Né? O que o Haddad é o favorito do Lula. Eu acho que assustou ainda mais a Faria Lima aquilo ali. Essa coisa da falha de não ter entrada ao vivo. Você vê a Cláudia Sheinbaum lá no México, está com 80% de aprovação. Ela faz live diária. Tá? Na minha opinião, o que é essa coisa de criar acontecimento? Controlar a agenda? Você tem que criar algum tipo de acontecimento, como, por exemplo, usar as prerrogativas do cargo do executivo, do presidente, entra ao vivo em cadeia nacional e rebate tudo que está sendo colocado aí pela grande mídia. É a coisa do ao vivo. Isso que eu acho que o Haddad errou completamente. Né? Nossa, ele vai entrar ao vivo, cadeia nacional. Tipo, o que eu acho muito interessante na época do Plano Cruzado, que entrava lá o Sarney, né? Toda aquela coisa, né? Brasileiros e brasileiros. Então ficava uma coisa assim, meio. Parecia que se prendia a respiração. O que vem agora? Né? Cadeia nacional. Então tem essa coisa de urgência. Ou seja, tem um momento de ser solene, que os grandes anúncios, tem um momento de ser informal, que são as transmissões diárias, que o Roosevelt fez quando fez o New Deal. Que o Roosevelt fez. E o Bolsonaro fazia, pegava aquele sanfoneiro horroroso lá. Pois é essa coisa de você criar um sentido de urgência. Eu acho que o problema aí dessa discussão em torno da questão da comunicação, entre aspas, né, que também é a questão do publicidade e marketing, é que parece que o governo está partindo. Tem um princípio, né, o governo não quer confronto. Tá? Não quer confronto. Então entra na pauta o que eu chamo a bomba semiótica do sim. A bomba semiótica do sim. Então ela entra naqueles tipos assim. Eu não quero entrar em bola dividida, eu quero entrar na jogada já garantida, com adesão fácil. Então, defesa da democracia, a agenda da defesa da democracia. Então, a grande mídia também vive falando de defesa da democracia. Então, nós vamos fazer. Então, essa coisa do evento aí do 8/1, tá? Agenda, defesa da democracia, aliás, esvaziado, não teve presença dos movimentos sociais, as bases sociais, sabe? Essa coisa de criação de acontecimento que você catalisa, você aglutina. E você vê quando ele teve a posse do Lula, que ele sobe a esplanada lá com toda aquela diversidade de pessoas, o impacto que foi aquilo lá. Exatamente. E agora não, 8 de janeiro foi um xoxo. Né? Isso que você colocou, Nassi, foi um exemplo muito bom, que eu me lembro que a grande mídia gastou um monte de tempo discutindo o simbolismo, o significado daquela subida lá da rampa com aquele pessoal. Janja, pelo que contaram na época lá. Então eu acho, olha, eu como um estudioso, pesquisador na área de comunicação, tecnicamente eu fico fascinado com a estratégia de comunicação da alt-right, da extrema-direita. Quer dizer, enquanto pesquisador, tal, com essa frieza da objetividade científica, mas eu fico fascinado. Eu acho que eles utilizam uma coisa que eu denomino de alopragem política. O Bolsonaro passou 4 anos, em vez de governar, aloprando politicamente. Não sei se você percebeu, até nas minhas lives, né? Toda semana tinha que discutir uma crise que parecia que propositalmente ele, o seu ministério, criavam. Eles criavam acontecimento, isso mobilizava todos os
colonistas, como eu costumo dizer, né, o pessoal, os analistas, o pessoal da grande mídia, discutindo a crise do momento. Essas crises são artificiais. Então, vê agora a polêmica do Steve Bannon com o Zuckerberg. Lá, aquilo aquilo ali é artificial, é a criação de uma polêmica, de alguma coisa. Do Canadá, a invasão do México, do Canadá. Do México, vou invadir a Groenlândia, vou pegar à força o canal do Panamá. Isso mobiliza a agenda. Então, é isso que é o controle da agenda. Tá? Agora tem uma questão, você o pessoal aqui no chat pode se contrapor a mim, mas espera aí, a gente não tem o controle da grande mídia. A grande mídia controla a agenda. O que a gente faz? Tem uma outra coisa, né, que é um conceito que eu chamo de dilema midiático. O que é o dilema midiático? A grande mídia está aí 24 horas por dia vomitando notícia. Ela precisa de conteúdo. Tá? Digamos assim, ela precisa de conteúdo 24 horas. Precisa de conteúdo. Então, se você cria um bom acontecimento comunicacional, uma boa polêmica, uma boa crise, uma boa alopragem política, não importa se é esquerda, de direita, de onde vem isso, eles vão ter que discutir, como foi esse exemplo bom que você, Nassif, deu, da subida lá lá do Planalto, né? Da rampa, todo o simbolismo, eu me lembro muito bem, passaram o tempo discutindo aquilo ali. Tal. O próprio Bolsonaro xingando o jornalista todo dia e não sei. Pois é. Então a questão é, para além do marketing, propaganda, publicidade, isso é necessário? É necessário, uma coisa profissional, técnica, mas precisa um outro tipo de trabalho que eu defino como interdisciplinar, uma estratégia interdisciplinar de inteligência semiótica. Eu brinco, né, que era necessário o governo criar um GIS, Grupo de Inteligência Semiótica. Tá? Vê só, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. A Receita Federal vem aí com essa determinação de monitorar o PIX. Para quê? Evitar lavagem de dinheiro sujo. Wilson, que aí antes do PIX, a Receita já monitorava qualquer depósito, qualquer transação acima de R$5.000. Pô. Não tem nenhuma novidade aí permite que vire esse angu. O que esse grupo de inteligência semiótica faria? Tem que ser proativo, tem que antecipar. Existe uma coisa que é espionagem industrial, fica um espionando o outro para tentar ser proativo, se antecipar o outro na concorrência, sei lá, uma coisa desse tipo. Tem muitas dessas coisas, dessas fake news que entra que é meio assim, pedra cantada. Sabe, a bola foi levantada na rede, eles só vão dar cortada. O problema é que eu vejo que o governo fica correndo atrás de apagar incêndio. As estratégias de comunicação do governo é dar respostas. A crise que já foram dadas, indo assim, sendo controlado ou comandado no esteio de uma agenda dominante, de uma pauta dominante. Tá? Então, o que eu chamo de acontecimento comunicacional, que eu defendo, essa coisa de acontecimento comunicacional, inteligência semiótica, é ser proativo, criar acontecimentos. Tá? Meio assim, eu sei que é uma coisa meio niilista que eu possa falar, a gente tem que usar as mesmas estratégias, atuar no mesmo campo simbólico da extrema-direita, só que invertendo os sinais. O tempo inteiro a extrema-direita se apropria do discurso da esquerda, vamos dizer assim, ou do campo progressista. Por exemplo, crítica à ciência, crítica à TV Globo, Globo lixo. Tá? Aí, o que acontece? Eles se apropriam, aí a gente não pode falar nada da Globo, porque nós a gente começa a ficar com medo de ser confundido com a extrema-direita. Não pode criticar a ciência porque você pode ser confundido com negacionista. Não pode fazer isso ou aquilo. Então, por exemplo, o conceito de teorias conspiratórias, isso, claro, a gente sabe que foi cunhado pela CIA na década de 60 para desautorizar qualquer narrativa não oficial.
Então, sempre a esquerda se utilizava da tentativa de conexões, tal. Isso era no campo da esquerda. Agora, a extrema-direita se apropria das teorias conspiratórias de uma forma caricatural, como o Pizzagate, por exemplo. Uma elite pedófila, satânica, global, etc. Então, de repente, qualquer coisa... Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. O Nassif, você, Nassif, foi testemunha da crônica que eu fiz das bombas semióticas aqui no GGN, de 2013 a 2016, até o impeachment da Dilma. Então, essa coisa quase semanal de mapear da questão das bombas semióticas e tal, já se tentava se discutir naquele momento o conceito de guerra híbrida. Eu via, aliás, na zona de comentários do GGN e tal, eu falava da ascensão do retrofascismo. Aí falava que eu era retrotonto. Não, isso é teoria conspiratória, que guerra híbrida é o quê? A gente está no poder, a gente é governo. E deu no que deu. Quer dizer, o impeachment da Dilma, etc, etc. Não, e cá para nós, é só você pegar aquele quadro do Jornal Nacional, quando falava de Lava Jato, aquele tubo de óleo, sujo. É gozado isso. Quando a imprensa começou, em 2005, com a Veja, com aquele jornalismo de lixo, e os jornais com aquele negócio inverossímil. Foi uns 3, 4 anos. Aquela história de dinheiro de Cuba que entrava em garrafa de rum, aquela loucura. Depois de um tempo, eu comecei a perceber, eles pararam com isso, mas você tinha método. Então, por exemplo, sempre o Estadão, sempre que falava em PT, partido acusado de corrupção, e daí ia repetindo. E que nem você pega a ultradireita aí com o negócio do Lula ladrão. Isso aí vai pegando e pegando quem? Pegando esse público que vai de orelhada ainda. Então, digamos, agora, essa contra-espionagem é interessante. É uma utopia que eu tenho, um grupo de inteligência semiótica, O problema é que eu sinto que esse governo não quer confronto. Não quer entrar, por exemplo, o Haddad ou Lula ao vivo, em cadeia nacional, e pedindo para a nação se unir. Né? Olha, estamos sob ataque, sei lá, alguma coisa que eles não querem fazer isso. Então fica assim, olha, tá tudo bem. Então essa coisa como você analisou muito bem, do ataque especulativo do dólar. Impressionante, no final do ano, em 15 dias, o país já estava na beira do abismo. A gente passou o final do ano com o país à beira do abismo. Né? E a Folha, inacreditavelmente, no dia 31 de dezembro, já publicando aquela pesquisa da percepção dos brasileiros péssima. Tá? Os caras não descansaram. Nada. Você pega a ver o André Esteves falando aí que o dólar vai para R$7. Vem o outro fala, não, porque a própria Veja, o Brasil é a maior crise fiscal do século. É inacreditável a maneira como criar uma expectativa negativa. Agora você vê isso. A gente tem dois níveis de comunicação. Tem o nível das redes sociais com essas, e tem o nível da chamada informação organizada dos grupos de mídia. O governo está apanhando nos dois. Isso que você colocou, Nassif, eu acho importante que você tem esse plano dos meios de comunicação de massa tradicionais, que muita gente fala, não, acabou, não existe mais, foi dominado pelas redes sociais, televisão, quem é que vê TV, quem é que vê o Fantástico? Sim. Só que mudaram o papel. Eu penso da seguinte maneira, os meios de comunicação de massa, eles não estão mais diante de uma esfera pública, A esfera pública desapareceu naquele sentido clássico, né, que o Jürgen Habermas discutia das mudanças estruturais da esfera pública no século XX, com o crescimento das relações públicas, assessoria de imprensa, e que os interesses privados se passavam como interesses públicos, né, através das relações públicas, aquela coisa. Hoje a gente está vivendo uma coisa diferente. Você tem bolhas, as redes sociais criaram aquelas bolhas de opinião. Eu acho que aquele filme Não Olhe Para Cima sintetizou muito bem.
Está cada um fechado nas suas bolhas. Só que existe uma coisa em volta das bolhas que a gente pode chamar de contínuo midiático atmosférico. Não é mais uma esfera pública. Esse contínuo midiático atmosférico é dominado pela grande mídia, a mídia tradicional, de massa. Então, mesmo que o Fantástico dê péssima audiência, eles ainda pautam a agenda, porque eles criam bombas semióticas, criam acontecimentos comunicacionais. Quando explode uma bomba dessa, um acontecimento comunicacional, cria ondas de choque, ondas concêntricas. Essas ondas vão balançar essas bolhas em que está todo mundo dentro delas fechados. Então, cada bolha vai... Que marola é essa? O que nos atingiu? Cada um vai criar a sua própria explicação. Mas está todo mundo falando de um determinado assunto que foi explodido lá nesse contínuo midiático atmosférico. É o controle da agenda. Então, eu acho que a estratégia alt-right, dessa direita alternativa, teve com a vitória do Trump, a primeira vitória dele, Cambridge Analytica, o Brexit. Então, aquela coisa, não, eles ganharam nas redes sociais. Então, nós, do campo progressista, temos que encontrar um abracadabra para a gente ganhar nas redes sociais. Corremos para as redes sociais e deixamos lá o contínuo midiático atmosférico, que é essa agenda dominante. Essas bombas semióticas que explodem e chacoalham as bolhas. Deixa eu pedir para a Mariana trazer as questões aqui, Mariana. Tá. Vamos lá, boa noite. Boa noite, Wilson, como está? Oi, boa noite. Tudo bem? Vou agradecer também a nossa audiência aqui, começando com um superchat do Edilberto, que fala: boa noite a todos, Brasília presente, viva a democracia. Obrigada pela colaboração. Vou agradecer, assim como o Wilson Ribeiro, que fez aqui também uma contribuição, e o Paulo Coelho, maravilhoso, que aqui triplicou a sua quantia rotineira. Obrigadíssima, Paulo. Ele já tinha tá bom. Já tinha reconsiderado, tá bom. Bom, o Alexandre Souza coloca aqui que não será a economia que decidirá as eleições de 26, mas a classe média. 2 anos do governo e até agora não se fez nada. Se quer correção do imposto de renda. Quem vai decidir as eleições de 26 é a tabela do imposto de renda. Aqui temos o Humberto que fala: na CIF, sabemos que essas campanhas de fake news são orquestradas por um gabinete. Quando a PF e o STF vão finalmente identificar essas cabeças? Nem o Xandão quis pegar o gabinete do ódio. Por quê? Não, já pegou bastante pessoas aí, Humberto. Inclusive você tem uns 3 ou 4 aí que estão fora do país, aí ameaçado de prisão, né? Não, você acompanhou aí, Wilson? Uhum. Sim, o Xandão ele tá atuante, né? Tá atrás desse pessoal do gabinete do ódio, né? Só que isso é uma ponta do iceberg, isso é vamos dizer assim, eu vejo que esse pessoal, o Eustáquio, todo esse pessoal, parece que eles se entregam, assim como o boi de piranha, tá? Enquanto você vê o trabalho atuante, como essa coisa da fake news do Pix, né? Estão aí atuante, tá? Agora, eu acho muito perigoso, viu, Nassif? Essa coisa, claro, aí vai discutir do controle, a questão da censura na internet, liberdade de opinião, é isso que eu vejo o perigo disso. É claro, como você mesmo colocou, Nassif, naquele artigo, que o Zuckerberg está se vingando do Estado profundo norte-americano. Que você colocou isso, porque os novos democratas, na verdade, queriam toda essa discussão das fake news, quando a fake news virou a palavra da moda, lá no dicionário Oxford, na verdade, o alvo era a esquerda. Era a esquerda, né? Era os blogs, o campo progressista. Como aqui no Brasil, a discussão das fake news, o alvo das agências de checagem era a esquerda. Agora, por vias misteriosas, né? Mysterious ways, né? Aquela coisa que Deus escreve por caminhos misteriosos, surgiu a direita. A direita começou a se utilizar dessa estratégia, né? Então, ela se contrapõe à pauta dos novos democratas. E está aí o Trump vitorioso e essa guinada, essa virada aí todo o Vale do Silício, aí, sei lá, o Musk e o Zuckerberg já passando, olha, liberdade de opinião, temos que agora abrir.
Eu vejo o seguinte, o Nassif, é uma questão, essa questão das fake news, da internet, não tem solução. Não tem. Eu vejo da seguinte maneira, de um ponto de vista bem pragmático, são empresas privadas. A gente está aqui, por exemplo, minha live no YouTube, a gente está lá por favor. Tá? Por favor, claro, a gente rentabiliza para eles, até onde eles se interessam. A questão é criar uma plataforma própria, uma rede de internet própria. É uma questão de soberania. Rússia, China. Por que não o Brasil? Eles estão na deles. Eu acho. Desculpe eu me alongar aqui. Eu chamo muito essa coisa da esquerda de síndrome de Brian. Síndrome de Brian, fazendo uma referência àquele filme do Monty Python, A Vida de Brian. Sabe? Eu não sei se você lembra de uma sequência do filme que tem aquela frente de libertação da Galileia, que os caras só vivem em reunião deliberativa e não faz nada contra o Império Romano. Eles não vão para a ação, eles só ficam em discussões burocráticas, e aí, tal, vamos fazer uma moção de apoio, e nunca vai para a ação. O máximo que eles faziam, um dos caras do grupo chegava do lado de um soldado meio sonolento romano, quase dormindo em pé, e ficava provocando. Olha, sua mãe não sei o quê, ficava cutucando. Aí o soldado romano, ai, que saco esse cara. Até que ele perdia a paciência e pegava o cara no cangote. Aí o cara, vejam a violência do Império Romano, estou sendo vítima da arbitrariedade, vejam. Então, veja essas denúncias contra o Zuckerberg, toda essa indignação contra o Musk, eles estão na deles. Quer dizer, todas essas redes sociais são empresas privadas, eles querem dinheiro, querem lucro, eles fazem o que quiserem. Eles se bandearam para o lado do Trump, caiu a máscara do Zuckerberg. Que máscara que ele tinha? O Zuckerberg. Caiu a máscara de Zuckerberg, ele agora é trumpista. Quer dizer, eles estão seguindo... Claro, é o feeling do capitalista, é o capital. Então, eu acho que essa questão de novo, tem que partir para o confronto. Então, vamos criar uma rede própria. Sabe? A gente não vai ter mais X YouTube aqui no Brasil. Você tem na Rússia, eu acho que tem o RusTube. Alternativa na Rússia. A China. Então não tem solução. Você quer democracia dentro de uma esfera pública dominada pelo interesse privado, dominada pelo capital? Não tem. Você. É só isso, Will. Obrigadinho aí, bichão. Muito boa, viu? Isso é um estudioso objetivo aí que traz. Valeu. Eu acho que deveriam pensar grupo de inteligência semiótica. Isso é uma utopia que eu tenho, um tipo de trabalho interdisciplinar proativo. Uma bela sugestão. Criar de alguma maneira uma agenda própria, controlar a agenda. Valeu, Nassif. Obrigado pela oportunidade. Tchau. Até mais.